Bom, novamente, boa noite a todos. Eh, o Luiz, a semana passada, por conta de um problema ali, a pessoa que ia fazer não pôde, e aí ele falou: "Érica, faz a palestra semana que vem". Eu falei: "Nossa, que responsabilidade, né, uma semana para preparar o evangelho de hoje". E aí, eh, lógico, a primeira coisa é: "Meu Deus, falarei sobre o quê?", né, qual o tema. E aí eu perguntei para uma pessoa: "E aí, se você fosse ouvir uma palestra hoje numa casa espírita, sobre o que você gostaria de ouvir?". E aí essa pessoa falou sobre a automotivação nos dias de hoje, uma motivação para viver nos dias de hoje, né, porque tá difícil. E aí eu, pensei, li algumas coisas e cheguei nesse tema: ser feliz em tempos de transição planetária. E aí, buscando um pouco de conhecimento a respeito disso, eu lembrei de um processo aqui no Livro dos Espíritos, e que diz que nós temos direito de sermos felizes. Sim, está escrito aqui, ó, nós temos direito, Deus nos concede esse direito, o direito de ser feliz. Tá lá, ó, na questão 115, aqui do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a pergunta é: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E aí a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os receber e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade, e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Olha aí, gente, nós temos esse direito. Que legal, né? É uma ótima notícia. O direito nós temos, mas eu preciso dizer que a construção dessa felicidade é de nossa responsabilidade. Mas o caminho para a gente construir, porque com certeza nesse momento alguns pensaram assim: meu Deus, minha responsabilidade construir felicidade, como, né? E aí esse caminho para a gente construir essa felicidade está à nossa disposição. Quando a gente lê um livro, quando a gente ouve um podcast, quando a gente ouve uma radionovela espírita, quando a gente assiste a uma palestra, quando a gente, olha uma postagem no Instagram que fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre esses assuntos. E essas postagens podem acontecer no Facebook também, no TikTok, nos grupos de WhatsApp, que tem mensagem à torto e à direito, não é verdade? Tem também os grupos do Telegram. No Pinterest tem um monte de mensagem, tem um monte de trechos de livros, nos grupos de estudos das casas espíritas, tanto presenciais quanto virtuais. Quer dizer, olha, o caminho para a gente entender e construir a nossa felicidade, ó, nós estamos cheios de dica aí, né? Mas, muitas vezes, será que a gente procura essa informação? Ou será que a gente prefere não saber? Porque, é claro, se a gente não sabe, a gente não conhece. Se a gente não conhece, a responsabilidade não pode ser minha se eu não conheço, né. Então a gente ou finge que não viu, ou passa batido, lê rapidinho, ouve rapidinho, ou muda, né, de podcast, ou vai mudando, porque será que a gente quer ter essa responsabilidade, né. Aí eu digo, não é que a gente queira, ela é nossa. A gente vendo, a gente conhecendo, ou a gente fugindo desse conhecimento, a responsabilidade é nossa, né. E aí eu digo assim, aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem 1019 questões, 1019 questões. Qualquer pergunta que vocês se façam agora, a resposta está aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Ela está aqui. São 1019 perguntas. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, fui falar sobre felicidade, vocês estão vendo, eu tenho o livro, mas eu tenho também o livro
o arquivo em PDF, né, para leitura. E aí eu coloquei lá. Vamos ver o que que fala de feliz, tudo, absolutamente tudo que tem a respeito de feliz e felicidade no livro. Essas duas palavras, elas acontecem aqui nesse livro 163 vezes. Elas aparecem 163 vezes em mais de 15 questões. Quer dizer, o que eu quero saber sobre felicidade, eu com certeza vou encontrar aqui, né? Às vezes, às vezes de uma forma mais abstrata, às vezes de uma forma mais direta, mas está aqui, né? Então, gente, olha quanta coisa eu falei. E olha quantas vezes duas palavrinhas aparecem aqui. Então, a gente tem informação à disposição. E a informação nos liberta. Conhecimento nos liberta. Isso é muito importante a gente entender. E a gente precisa entender também que essa felicidade plena, ela vai chegar para uns mais rápido do que para outros. E a espiritualidade vai dar uma ajudazinha, vai orientar, vai dar meios, a quantidade de livros que a gente tem, de vídeos, de podcasts, de radionovelas, tá aí para a gente chegar lá, para a gente chegar nessa felicidade. De novo, gente, o conhecimento liberta, né? E só tem um probleminha, né? Que nesse caminho que a gente vai buscar a felicidade, a gente encontra muitas pedras no caminho, como eu disse lá o ano passado numa palestra, né? E aí a gente sofre. E aí a gente cansa de sofrer. E quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem: "Ah, ser feliz nos dias de hoje? Ó a bagunça que tá tudo isso. Guerra, insegurança, preconceito, tá tudo acontecendo. Não dá para ser feliz assim. Como é que eu vou ser feliz hoje?", né? E aí eu comecei a pensar assim hoje. Para nós espíritas hoje, nós estamos num momento de transição planetária. Então, para a gente saber sobre como ser feliz hoje, a gente sabe o que é o hoje, sabe o que está acontecendo hoje. Aí eu fui buscar informações sobre o hoje, sobre a transição planetária, para passar para vocês. E eu encontrei num livrinho basiquinho, que esse eu não tenho aqui em casa, eu ia pegar lá no Caritas para mostrar para vocês, um livro que se chama Obras Póstumas. Esse livro, para quem não conhece, ele foi lançado em 1890 pelos dirigentes da Sociedade Espírita Parisiense, né? E ele foi lançado 3 anos depois que o Kardec desencarnou. Ele é uma compilação de vários artigos que o Kardec escreveu e que ainda não haviam sido publicados. Ele achou que não era o momento, né? Então ele deixou aqueles textos de ladinho e o pessoal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas resolveu publicar. E além desses textos escritos pelo Kardec, também há transcrições de várias comunicações mediúnicas ocorridas em reuniões nas quais ele estava, mas que também ele achou que não, naquele momento, na publicação dos outros livros, não cabia. E na segunda parte desse livro, no título Minha Missão, existe um texto que foi escrito em 25 de abril de 1866, chamado Regeneração da Humanidade, em que os espíritos, que o espírito revela as características do que a gente chama hoje de mundo de transição. Então, gente, tem a dica do que é essa transição desde lá, 1866. E aí é um texto um pouquinho longo, então eu tenho ele em PDF, eu separei alguns trechos para trazer para vocês, para a gente primeiro entender o que é esse mundo de transição. Então, ele diz assim, ó: os tempos são chegados. Por essas palavras, não entendeis um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem um transtorno geral. Convulsões parciais do globo ocorrem em todas as épocas e se produzem ainda porque se ligam à sua constituição, mas esses não são os sinais dos tempos. No entanto, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir e se cumpre nesse momento, assim como o conhecereis mais tarde. Mas não tomeis os sinais anunciados senão como figuras, das quais é preciso aprender o espírito e não a letra. Quer dizer, se ele está pedindo para a gente pensar que não é pelo dilúvio, não é pelo cataclismo, pelo que é,
né? Porque hoje a gente tem, hoje mesmo é um exemplo aqui em São Paulo do dilúvio, a cidade virou um caos por causa da chuva. Na verdade, a grande São Paulo virou esse caos, né? Por causa de uma chuva enorme, mas não é isso que está dizendo que estamos num mundo de transição. E aí ele segue. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão nunca invertidas. Não vereis, pois, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural no sentido vulgar ligado a essas palavras. Não olheis para o céu, para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis, e aqueles que vô-lo anunciam vos enganam. Mas olhai ao redor de vós entre os homens, será aí que o encontrais. Olha que interessante. Não é para a gente olhar para o céu para ver os sinais, é para olhar para os homens. Olha que interessante. Aí ele continua. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia levanta-lhe alguns resíduos. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai, e a geração nova elevará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e complementarão. Olha aí que dica, gente. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada, senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Há 2 semanas atrás, o Luiz falou sobre as novas gerações, não foi? Que elas estavam vindo diferentes, que parecem mais inteligentes, são mais espertas que a gente, já tem algumas coisas são natas, né? Delas, a criança de 5 anos fala umas coisas que a gente fica bobo, não é? Olha aqui, 1866, ele dando a dica pra gente do que é esse mundo de transição. Aí vai lá, mais um trechinho. A Terra, dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Olha só. Olha aí as dicas todas de que estamos no momento de transição. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistis a partida de uma e a chegada de outra, e cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideais e objetivos muito opostos, pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Será que a gente consegue se colocar nessas duas gerações aí que ele está colocando? Será que a gente consegue se localizar nelas depois dessa descrição que ele dá? A nova geração, devendo fundar a era de progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças. Ó, tá. E aí, gente, vocês estão se vendo na geração nova ou na anterior? E essa geração, ela tá envolvida nessas crenças da espiritualidade, gente. E ele diz, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Olha aí, nem tudo é só aquela galera mais evoluída, né? Por essa migração de espíritos, não é preciso entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. A casca neles é pior do que o fundo. Olha aí, todo mundo tem a chance. Aquele que tem dentro o bem, e a casca tá meio, né? Tá aquela casca grossa ainda, mas tem a oportunidade. Eles poderão, pois, retornar e nela serão felizes, porque isso será uma recompensa. O que importa, o que foram e o que fizeram.
se estão animados de melhores sentimentos. Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Acabando aqui, ó. No entanto, através de uma nuvem sombria que vos envolve, e no seio da qual ronca a tempestade, já vedes despontar os primeiros raios da nova era. Será que a gente consegue enxergar o nosso planetinha, o nosso tempo atual nessa frase? Né? A fraternidade põe os seus fundamentos sobre todos os pontos do globo, e os povos se estendem as mãos. A barbárie se familiariza ao contrato da civilização. Os preconceitos de raça, de seitas, que fizeram verter ondas de sangue, se extinguem. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Olha aí, gente, todo esse caminho que a nossa sociedade tem feito, alguns países a gente pode dizer que estão querendo ir meio contra, mas a maioria está nisso aqui, ó, tá nesse ritmo, acabando com preconceitos, com a intolerância, o fanatismo sendo cada vez mais repensado por muitas pessoas, né? E aí ele fala sobre o espiritismo, que é o caminho que conduz à renovação, porque arruína os dois maiores obstáculos de que ele se opõe, a incredulidade e o fanatismo. Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos objetivos da nova geração. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e de devotamento. Não temais os obstáculos, porque não há nenhum deles que possa entravar os desígnios da providência. E ele, no último parágrafo, diz assim, ó. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se deixaria ir para uma negligência funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas, e a inteligência, as lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Olha aí. Isso aqui é um resumo, o texto é bem mais longo, aconselho a quem puder, Obras Póstumas é uma obra, inclusive, que você consegue na internet, o PDF, que ela é aberta, né? Ela faz parte das obras básicas. E é fantástico, porque a gente consegue enxergar o momento de hoje. A gente consegue entender essa transição planetária, né? É muito interessante, né? Então, a gente está vendo que os dias de hoje realmente não estão fáceis e não deveriam ser fáceis. É o que está escrito ali. Que não é fácil, certo? Mas como que a gente chega na felicidade se eu tô nesse mundo que até os espíritos em 1866 me disseram que não seria fácil. Eu tô desanimado, estou sem forças, eu tô me sentindo impotente, cansada de sofrer. O que que eu vou fazer? Como? Como que eu chego na felicidade? E aí eu começo a falar sobre a felicidade. Que essa felicidade que eu tô falando hoje aqui é uma felicidade estruturada. É aquela que os espíritos falam pra gente. Não é aquela felicidade momentânea, aquela felicidade ilusória. E será que eu tô tão cansada, eu tô tão angustiada porque eu tô construindo essa felicidade minha baseada justamente em algo que não é sólido, em algo que não existe de fato nessa felicidade momentânea? Vamos lá. A felicidade que mostram pra gente nos filmes, nas redes sociais, né, nas informações aí que a gente vê, essa felicidade, ela é bem diferente da felicidade que os espíritos propõem, que é a felicidade que tem que ser o nosso objetivo, né, que Deus nos propõe, né? Mas a gente não foca nela, a gente foca naquela dos filmes, das redes sociais. Afinal de contas, né, se a gente pensar, a gente gosta muito daquela coisa do herói, do mocinho, da mocinha, que sofre, 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 e no final, tudo tá feliz, tudo dá certo, não é? E aí a gente passa a acreditar que essa é a felicidade real, e pior, que a gente precisa sofrer muito para que ela chegue. Pô, eles sofrem, 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 e no final tudo dá certo. Então, a gente pega pra gente como verdade isso.
E tudo que a gente já estuda, várias palestras que a gente já ouviu, a gente precisa passar pela dor, porque a dor, ela nos ensina, ela nos educa. Mas o viver em sofrimento, estar em constante movimento, esperando que a felicidade chegue, não vai nos elevar, não vai fazer da nossa existência melhor. Aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte aqui que fala o capítulo é Bem-aventurados os aflitos, né? O capítulo 5. E na Instrução dos Espíritos, o item 18, que é Bem sofrer e mal sofrer, por Lacordaire de Havre, em 1863, diz o seguinte: quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Em outro pedacinho, ó, ele fala: ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Olha só. E aí, mais para frente, ele fala assim: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui mais forte. Olha isso, gente. E ele termina assim: bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra após o trabalho. Virá o repouso. Olha isso. E eu complemento esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo com aquela pergunta, 115. Eu li metade da resposta, eu vou ler a outra metade. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e, assim, permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Olha aí, esses pedacinhos, esses trechos, que eu li apenas trechos, dizem pra gente que viver em sofrimento não vai fazer a gente chegar na felicidade igual os heróis, iguais os mocinhos e mocinhas do filme. Não adianta. Se adiantasse, vamos combinar que estava todo mundo querendo ir pro presídio? Presídio, você vive em sofrimento dentro de um presídio. Quer dizer, do presídio onde estão a maioria das pessoas, vamos falar direito. Mas lá não é aquele sofrimento que vai fazer aquela pessoa sofrer, crescer, né? E aí a gente tem que lembrar que o universo é infinito e que Deus nos colocou aonde precisamos estar. E mais, cada um de nós é único e especial. Deus nos fez únicos e especiais. E só isso já é felicidade. Deus nos deu essa oportunidade de sermos únicos e especiais. Só que muitas vezes a gente não se acha nem merecedor dessa felicidade de sermos únicos, especiais, feitos por Deus e colocados aonde precisamos estar, não é? E mesmo sabendo agora do nosso direito de ser feliz, a gente se sabota, a gente consegue continuar sofrendo ao invés de ser feliz. E aí existe a lei natural, que é a lei divina, e ela é o caminho da felicidade, dizem por aí.
E se ela é o caminho da felicidade, poxa, o que ela é, né? E aí vocês vão poder descobrir quais são, porque elas são várias, né? A lei divina, ela se distribui em várias aqui, de novo, no Livro dos Espíritos. Aqui, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que no livro terceiro mostram as leis morais, que são justamente essas leis divinas. A primeira aqui que ele coloca é a lei divina natural, ele vai explicar, e aí ele vai colocar lá a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a última e mais importante de todas, lei de justiça, amor e caridade. Elas estão todas aqui para a gente aprender, e elas estão gravadas, sabe onde? Não é no livro, é aqui, ó, na nossa consciência. E se a lei natural ela está gravada na nossa consciência, ela é uma semente que está dentro de cada um de nós. A gente, para acessar, a gente precisa se sintonizar conosco mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e me sintonizar comigo mesma. E eu vou encontrar todas essas leis, eu vou encontrar a lei natural, a lei divina dentro de mim. Então, eu vou achar esse caminho. E, para falar um pouco mais disso, eu trouxe alguns trechos de um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar ele bem na minha frente. Renovando as Atitudes. É um livro conhecido na Casa Caritas, que todo mundo gosta bastante. Ele foi ditado pelo Espírito de Hamed, e psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Ele é um livro muito interessante, porque ele tem a quantidade de assuntos que ele fala e a forma como ele fala é muito interessante. Ó, vou ler alguns títulos de capítulo para vocês. Tua medida, tempos de ignorância, contigo mesmo, teu lugar na vida, olhando para trás. Que mais aqui? Extensão da alma, preconceito e por aí vai. E o título o capítulo que eu quero passar para vocês, alguns trechos, é justamente o capítulo Ser Feliz, certo? Então, olha só, ele começa falando, ele lá no início ele já fala do livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos, não, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5 que eu trouxe para vocês o item 18, ele traz aqui no começo do livro o item 20, que diz assim: Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Então, olha só, o capítulo Ser Feliz começa dizendo isso pra gente, que existem outras moradas e que existem outras existências. Aí ele começa assim, ó, o Hamed fala: As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercida pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Olha eu aí, olhando para dentro de mim, para encontrar aquela sementinha que está aqui. Ser feliz é uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Como eu ajo e reajo a tudo que acontece comigo? Como eu faço isso? É esse comportamento que vai dizer da minha felicidade. Ele diz lá: nosso principal objetivo é progredir espiritualmente. Os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Olha aí, eu fazendo a análise e o meu comportamento mandando em como eu serei ou não feliz. Ele ainda fala: no entanto, por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Hum.
Eu fico olhando tanto para o que o outro está fazendo de errado, que esse caminho seria melhor, que aquele caminho seria melhor. Eu preciso apoiar o outro para ele seguir no caminho dele e esqueço de mim. Esqueço. Ele diz assim, ó: tomamos como jugo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre arbítrio dos outros, deixando de segurar as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. Quantas vezes a gente não para e pensa que precisa ajudar o outro e que para fazer isso a gente desvia do nosso caminho ou esquece dele por conta do outro que às vezes nem quer a nossa ajuda. Construímos castelos no ar, sonhamos e sonhamos em realidades, convertemos em mito a verdade, condenando-nos sempre a decepções crônicas. Olha aí! A gente sonhar como herói, como mocinho, como a mocinha, aqueles sonhos inatingíveis, aquela perfeição que a gente quer da nossa vida aqui na Terra e que aquilo vira o nosso sonho. Olha só, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. De novo, como eu ajo e reajo perante as dificuldades, perante tudo que acontece na nossa vida. A destinação do ser humano é ser feliz. Olha aí de novo, gente, falando que a gente está destinado à felicidade, pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. Lembra que eu falei que tudo aquilo que a gente quer falar está inscrito em livros, dito em palestras? Aqui, ó, mais um que diz a mesma coisa que a gente viu lá atrás. A completa satisfação é de poucos. É necessário compreender como os outros percebem a vida, não como os outros percebem a vida, mas sim como nós a percebemos. Olha aí, cada criatura tem uma maneira única de ser feliz. Eu vou ser feliz do meu jeito. O outro vai ser feliz do jeito dele. Cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme a sua idade espiritual. O meu ponto de vista é um. Talvez o outro não esteja entendendo o meu ponto de vista. E eu quero obrigar que o outro entenda, eu vou lá e falo, eu vou te ajudar, porque eu sei o que está errado aí. É isso? A sua felicidade vai depender dessa mudança. E a minha? E se para ele está feliz, ele está, ele compreende que é assim e pronto. E ó, o Hamed diz ainda pra gente que a felicidade dos outros é também nossa felicidade, porque formamos um único rebanho. Então, se o outro está feliz, e a felicidade dele, a forma que ele se entende por feliz é diferente da minha, mas ele está feliz, que bom. Vamos ser felizes juntos, cada um do seu jeito. A felicidade, ele diz, Hamed, que dispensa rótulos e que não é simples a realização de todos os nossos desejos. É antes noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Porque a gente às vezes corre atrás de coisas e que estão tão distantes e que talvez aquela que está aqui pertinho seria uma felicidade tão grande ou talvez até maior do que aquela que está lá longe. Só que a gente não olha para essa que está perto, né? A gente vai longe. E ele termina no último parágrafo dizendo assim: em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram objeto de nossas presentes reflexões, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade, mas muitas moradas na casa do meu Pai. Olha só, a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez aqui e agora, mas que tal a gente começar? Que tal a gente aproveitar essa encarnação, esse tempo que a gente tem aqui? Gente, não é fácil estar aqui onde nós estamos. Vocês já pararam para pensar quanto espírito tá por lá, pelo plano espiritual, que queria estar aqui no nosso lugar? E às vezes a gente desperdiça a oportunidade de buscar essa felicidade, de buscar esse aprimoramento. Não é tão fácil assim a gente reencarnar, não, gente. Tem muito espírito querendo reencarnar, né?
Então, eu acho que a gente pode eh eh, aproveitar isso, aceitar que, o que eu não posso mudar, o que está do lado de fora, eu preciso aceitar e mudar aqui dentro, mudar a minha forma de enxergar, a minha forma de agir. Eh, e fazendo isso, a gente vai crescer, vai ganhar experiência. Então, a gente fazendo um pouquinho por vez, a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho. E aí, a gente vai aprendendo a tirar algo de bom de qualquer situação que aconteça com a gente, por pior que ela seja. Por pior que seja, se a gente aproveitar, a gente vai tirar coisa boa. É aí que a gente vai crescer. É esse sofrimento que ele vai acontecer, esse sim vai engrandecer a nossa encarnação, engrandecer o nosso espírito. E com tudo isso, a gente começa a rever as emoções, os sentimentos, os valores, as crenças e os hábitos. Eu me transformo. Então, é possível a gente ser feliz nos dias de hoje? Sim, é possível. É muito possível. Vamos olhar para dentro da gente. Vamos aproveitar para aprender. Vamos ler. Ah, eu não gosto de ler. Vamos ouvir palestras, podcasts. Vamos prestar atenção nas mensagens que a gente que passam pela nossa frente e que realmente valem a pena ser prestadas. Às vezes a gente fica horas, né, principalmente o pessoal mais novo, fica um tempão em Facebook, em TikTok, em Instagram, vendo coisas, e lá nessas redes sociais tem tanta coisa interessante. A gente não pode descartar, né, para a gente ser feliz de verdade. Para a gente se abrir, abrir o coração. E para encerrar, eu vou passar para vocês, eu vou terminar com uma poesia aqui desse livro aqui, ó, Encontros de Paz. É um livro psicografado pelo Chico e são vários espíritos. E eu escolhi a poesia da Maria Dolores, é o item 37 do livro. E a Maria Dolores diz o seguinte para gente: indagas muita vez, alma querida e boa, como recuperar a fé perdida. Quando alguém te vergasta o coração e a vida, a ofender e ferir, espancar e humilhar, sai de ti mesmo e fita o mundo em torno. Todas as forças lutam. Entretanto, a natureza pede em cada canto renovar, renovar. A noite envolve a terra em longa faixa, mas a terra em silêncio espera o dia, e o sol dissipa a névoa espessa e fria, simplesmente a brilhar. Alteia-se amanhã, o trabalho enxameia, do pó ao firmamento em novo brilho. Ouve-se em toda a parte o sagrado estribilho. Renovar, renovar. A semente lançada ao barro agreste sofre o assalto do lodo que a devora. Mas o embrião resiste, luta e aflora, no anseio de ser pão e alegria no lar. A princípio, é um rebento pobre e frágil, tolera praga e temporal violento. Faz-se árvore linda e canta entre as notas do vento. Renovar, renovar. Arrebata a pedra ao chão da furna, quer descanso sem garbos de obra-prima. Contudo, o artista chega, corta e lima, a brumir e a sonhar. Eila que escala os topos da escultura, e estátua em que se estampa a essência de beleza. Diz a vida que a busca, encantada e surpresa. Renovar, renovar. Assim também, alma querida e boa, se alguém te impôs ouvido, abandone a amargura, segue, serve e perdoa o golpe que te apura, esquecendo o desprezo e procurando amar. E ouvirás claramente entre as ascensões mais belas, ante a fé no porvir luminoso e risonho, a própria voz do céu, ao restaurar-te o sonho. Renovar, renovar. E é isso. Eu espero ter conseguido indicar um dos vários caminhos para ser feliz nos tempos de hoje, nos tempos de transição planetária. Obrigada, gente.